Bom dia, meu povo! Retrospectiva 2023, parte 2. Hoje, quarta-feira, 7 horas e 30 minutos. Vamos iniciando mais um Papo do Extra, edição especial, para a gente dar complemento ao conteúdo anterior, em que a gente conversou sobre tudo que tem acontecido no extrajudicial, tudo que aconteceu no ano 2023. E agora, dando sequência, segunda parte, porque não deu tempo no encontro anterior, na quarta-feira. Toda quarta-feira nós nos encontramos aqui às 7h30 da manhã. E nesta última quarta-feira a gente não teve tempo suficiente para expor tudo. Então hoje a gente vai dar sequência. Bom dia, Sabrina, Alice, Travasso Advogado Imobiliário, Sabrina mais uma vez, Esther. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhando essa live. Será um encontro muito proveitoso. O professor Alice entrará conosco agora. Laís, seja bem-vindo. Vamos lá. Deixa eu chamar a professora Alice. Kiano. Vamos lá, gente. Vamos lá, Alice. Tua câmera está para o outro lado, eu acho. Bom Agora! dia! Bom dia, Tudo jóia, pessoal! Alice? Tudo jóia e vocês? Tudo em paz. Tudo já pronto para a virada do ano? Ainda não, Ai, né, minha amiga? Porque aqui ainda tem que liberar um monte de ato. hoje ainda é dia útil, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Minha amiga Alice, nosso encontro passado foi muito proveitoso e a gente não conseguiu terminar aquilo que a gente tinha elencado como pontos importantes do que aconteceu no Extra no ano de 2023, né? E a gente trouxe diversas questões, inovações do registro civil, não é, dos registros públicos sendo tratado de forma eletrônica, com a central, com ONR, SERP e daí por diante. Instauração da comissão de atualização do Código Civil. O ano já se iniciou com a derrubada do veto presidencial para exigindo, né, trazendo então agora a previsão da necessidade de ata notarial para adjudicação compulsória. Então, dando sequência, eu vou narrar aqui alguns outros eventos. A gente parou no 11º ponto. Bom dia, Léo! Feliz ano novo, meu irmão. Léo, substituto do primeiro tabelião de notas aqui de São Paulo, capital, reativado agora em função do último concurso. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia! Então vou narrar agora. Dando continuidade, tá, gente? Então, quem não esteve presente no primeiro encontro, volta lá, assiste o primeiro encontro e dá sequência aqui conosco, você que vai assistir esse encontro de hoje gravado. Em 11 de setembro de 2023, Alice, após a consolidação normativa, não é, das normas do extrajudicial, já surgiu, então, dia 11 de setembro de 2023, uma alteração desse código, trazendo pormenores para a adjudicação compulsória extrajudicial. E foi algo maravilhoso, né? Porque muitas eram as dúvidas, ainda a gente continua discutindo o tema, o Instituto vem sendo aprimorado, a gente... poxa, são muitas as questões ainda a serem dirimidas, né? Os casos têm chegado em nossa porta, no nosso balcão, ainda de uma forma lenta, gradativa. A gente tem tratado os casos, eu já lavrei ata para fins de adjudicação compulsória extrajudicial, mas a gente está aprendendo ainda sobre o Instituto. Mas esse provimento 150, Alice, você aborda muito bem esse tema lá em um dos nossos cursos. Ele pôs termo a alguns pontos importantes que eu separei aqui e fique à vontade para dar outras abordagens que você julgue necessárias, tá? Eu chamo a atenção para a
questão de onde se inicia o procedimento da adjudicação compulsória, não é? Quando da edição da 14382, trazendo a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial, muito se discutia, alguém está comentando aqui, o que a posteriori seria interessante debater seria os valores dos emolumentos notariais, o fantasma da extrajudicial. A gente pode conversar isso. Isso varia de estado para estado, viu, Travassos? Isso varia de estado para estado e existem diferenças de tabelas mesmo. Mas um ponto que o regulamento, provimento 150, pôs fim, foi por onde se inicia o procedimento. E lá, o provimento 150 nos diz que, necessariamente, quando do requerimento no registro de imóveis, deverá ser juntado a documentação, a ata notarial. Então, essa foi uma questão muito importante. Então, aquele que deseja pleitear a adjudicação compulsória na via extrajudicial deve começar as suas tratativas no tabelionato de notas. Ainda algo que a gente já sabia que poderia, já defendia, mas que foi muito interessante o provimento trazer a possibilidade da ata atestar pelos sentidos que o tabelião pode ter, pelo uso dos seus 5 sentidos, né? Atestar esse inadimplemento da obrigação, da quitação, por meio de imagens, prints, conversas de WhatsApp, análise de recibos, outros documentos que podem atestar e comprovar a quitação do preço, não é? Que dará causa, ou que deu causa, essa quitação, à necessidade da adjudicação compulsória extrajudicial. E a outra quem é o tabelião competente para... A outra questão importante que o provimento 150 trouxe quem é o tabelião competente para lavrar essa ata. E, diferentemente do que dizia lá o provimento 65, que tratava, e agora consolidado no 149, que tratava da usucapião extrajudicial, pode lavrar a ata para fins de... Eita, Esté está aqui comentando. Esté a gente trabalhou juntos, né, Esté? Em uma ata muito bem conduzida por ela. Ela é advogada que atua no extrajudicial, no imobiliário, enfim, muito competente. E a gente trabalhou juntos nessa ata de adjudicação compulsória. Então, qualquer tabelião pode, diferentemente do que dizia o provimento 65, que trata da usucapião extrajudicial, qualquer tabelião pode lavrar a ata para fins de adjudicação compulsória extrajudicial, respeitados os limites ali da 8935 e as regras de competência para os atos eletrônicos. Então, eu destaco esses 3 pontos assim que nos chamam muita atenção no provimento 150. Davi, Oi. posso fazer um comentário? Claro, deve. Eu tô acelerado porque eu tô com medo de não dar tempo, mas agora eu vou dar uma freada. Vou beber uma água enquanto você comenta. Eu também separei aqui 4 pontos que eu achei interessante do provimento. Primeiro que como você disse, a livre escolha do tabelião. Porque enquanto não saía esse provimento, nós estávamos tentando aplicar por analogia o provimento lá da usucapião extrajudicial. E lá na usucapião extrajudicial havia a vinculação ao tabelião do local do imóvel, em razão da diligência. Então, essa questão da livre escolha vem facilitar o procedimento, porque, diferente da usucapião, a adjudicação ela não exige diligência, né? Ela é mais uma análise de documentos e provas que podem ser constatadas de dentro do tabelionato, por meio de mensagens, telefonemas, documentos apresentados, conversa. Então, a livre escolha do tabelião foi um ponto importante. Outro ponto importante que você também destacou foi o início do procedimento pela ata. Porque, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul havia uma nota técnica que permitia que entrasse com o pedido no registro de imóveis, ele autuava, notificava e depois ele abria prazo para a lavratura da ata. Então, hoje, fica estabelecido que o procedimento inicia-se com a ata.
Outro ponto importante é a questão do pagamento do ITBI, que antes muitos tabeliões exigiam, inclusive, o ITBI para lavrar a ata. E no provimento 150 ficou determinado que o recolhimento do ITBI poderá ser feito após a análise do pedido do registrador. Então, ele julgando cabível, ele abre prazo para o recolhimento do ITBI. Isso é importante porque, assim, evita que a parte tenha um custo que, às vezes, depois do pedido é negado, não é? E se a gente for equiparar ao judicial, quando você entra com uma ação judicial de adjudicação compulsória, normalmente o ITBI ele é recolhido após a sentença, após a expedição, inclusive, da carta de sentença, né? É muito comum no registro de imóveis, na qualificação de cartas de sentença judicial, a nota de devolução para recolhimento do ITBI, porque isso não é feito lá nos autos do processo, ele é feito posteriormente. Então, é uma equiparação dos procedimentos. E outro ponto que é interessante é que a anuência do requerido não obsta o procedimento, porque antes nós tínhamos essa dúvida também. Então, se a outra parte anuir com o pedido, então encerra-se o procedimento e encaminha eles para a lavratura regular do título de transmissão. E o provimento trouxe que não é o fato de anuir que vai encerrar o procedimento. Mesmo porque nós podemos estar diante de herdeiros. E os herdeiros falam, olha, a gente anui, realmente é legítimo o pedido, mas nós não vamos lavrar nomeação do inventariante, nós não vamos tomar nenhuma providência em relação a isso. Quer dizer, há uma anuência, mas uma falta de interesse em tomar qualquer tipo de providência que onere a outra parte. Então, eu acho que são 4 pontos importantes. Importantíssimo, Alice, importantíssimo. Maravilha, obrigado. Na sequência, Alice, ainda em setembro, surgiu o provimento 151, datado de 26 de setembro de 2023. Oi. Só dar bom dia aqui para o Leandro, que é registrador de imóveis, desejando um feliz ano novo. Eu acho que na próxima live ele deveria participar. Eu também dando a posição do RI. Eu também acho. Tenho convocado lá no privado, conversando com ele. Ele tem que estar aqui com a gente, né, Alice? Verdade. Ótimo, ótimo. E quem sabe ministrar algo com a gente também. Só depende dele. Vamos combinar, meu irmão. E aí surgiu o provimento 151, lá em 26 de setembro de 2023, alterando já novamente, não é? O Código de Normas, dispondo sobre o registro do natimorto e estabelecendo o procedimento de promoção do registro de nascimento de criança ou adolescente no caso de omissão. Tem esse comentário sobre isso, Alice? Você registrou? Vou comentar rapidamente. Tá. Então, esse provimento também, ele veio normatizar a nível federal. Aqui no estado de São Paulo, nós já tínhamos essa disposição em relação ao natimorto. Por quê? O que falava a nossa Lei 6.015, Código Civil, qualquer entendimento? Que não se dava nome ao natimorto, Davi. Então, quando os pais iam registrar um natimorto, não era dado nome. Então, saía no registro natimorto. E o que acontece? Hoje nós temos, inclusive, eu separei aqui um enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é um enunciado 1 que fala que aplica-se ao nascituro os direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Porque você imagina, para os pais que vão registrar o óbito do natimorto, para os pais não é natimorto, você pega lá o natimorto. Às vezes aquele feto já tinha nome, já tinha uma identidade construída. Então, esse provimento, ele veio trazer esses direitos da personalidade ao natimorto, dos pais poderem dar nome ao natimorto, inclusive com previsão de averbação retroativa. Então, se alguém tem já o registro de um natimorto feito e hoje quer ir lá dar nome, pode ir lá e requerer essa averbação do nome ao natimorto, tá? Então, isso veio regulamentar a nível nacional. E agora o procedimento de promoção dos registros de nascimento nos casos de omissões é uma regulamentação, mas é um procedimento que corre lá na vara da infância e juventude, tá? Então, ele traz um procedimento de pesquisa, de como vai ser dado esse nome à criança ou ao adolescente. Isso é feito através, depois da expedição de mandado
ao registro civil, através, inclusive, do e-protocolo. Então, também é uma forma de vincular os juízes à utilização do e-protocolo. Que Então, maravilha, Lígia. muito interessante que vem garantir esses direitos da personalidade. Não só o natimorto, mas também aquela criança e adolescente que não teve o seu registro efetuado, em caso de abandono, enfim, né? Então, é bem... Que maravilha, viu, Alice? A Esté colocou aqui dignidade para as famílias. Quando ela escreveu isso, eu ia dizer tudo a ver com a dignidade da pessoa humana, né? O registro civil, ele tem essa característica, né? Ele é um serviço que toca mesmo no íntimo das pessoas, Sim. né? Que é os direitos. E a gente vai ver nos próximos provimentos essa questão que é da... você vê hoje uma valorização muito grande dos direitos da personalidade, inclusive sobrepondo, antes nós tínhamos aquele princípio da segurança jurídica, inclusive a imutabilidade do nome, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Sim. Imagina se gestar, não é, uma criança por 9 meses e tem nome, como você falou. Eu fui pai recentemente, pela segunda vez, e quando estava para nascer, eu disse à minha primeira filha: filha, dá para mudar o nome? Aí ela: não você quer isso. Então, assim, maravilha, que bênção, muito bom. Também no dia 26 de setembro, Alice, houve uma outra alteração para aprimorar as regras de averbação de alteração de nome, de gênero ou de ambos de pessoas transgênero. Que temos sobre isso, Alice? Davi, então nós já tínhamos o provimento 73, que regulamenta. Ou você quer que eu já fale do 153 também? Não, vamos... Tá, esse vamos rapidinho e a gente passa, tá? Esse provimento, ele veio apenas trazer algumas alterações lá no 73, que hoje está tudo consolidado no 149, que nós falamos na live passada. A gente fala por números, porque às vezes você também quer pegar o conteúdo isolado, né, para estudar. Sim, então, porque alteração... a gente está narrando a ordem dos acontecimentos, né? Do ano de 2023. Esse provimento, então, ele veio trazer alguma normatização, Davi, quanto ao processamento desse pedido, fomentando, inclusive, a utilização da CRC e do pedido ser encaminhado pelo e-protocolo, tá? Então, é possível solicitar esse pedido através do e-protocolo, onde um cartório recepciona, faz uma pré-qualificação ali do pedido, vai verificar, porque esse é um pedido, Davi, que tem que ser feito pessoalmente. Ele não pode ser feito por procuração. Sabe aqueles atos personalíssimos? Inclusive, eu trato disso no curso de procurações. Alice, então explica realmente quem pode requerer e como é que se dá esse pedido na prática. Você falou do e-protocolo, então, sendo personalíssimo, como é que isso acontece? Porque como falava assim, olha, o pedido é personalíssimo. Entendia que a pessoa teria que se deslocar lá para o cartório do registro civil onde ele foi registrado, que hoje muitas vezes não é mais o domicílio dele. E esse provimento ele trouxe que esse pedido, mesmo sendo feito perante outro registrador civil que vai encaminhar pela CRC, esse pedido não é tido como... ele é tido ainda como feito pessoalmente, porque ele está fazendo pessoalmente, mas perante outro registrador civil. Então, ele pode requerer perante qualquer registrador civil, e esse registrador que vai coletar esse requerimento, ele vai certificar que a pessoa requereu e assinou na sua presença, para verificar essa pessoalidade. Porque nós estamos tratando, Davi, da alteração de nome e gênero. São questões íntimas, somente a pessoa. Posso, Davi, dar uma procuração para você me representar? Não, eu não posso, por mais específica que ela seja. É igual ao testamento. O testamento, eu não posso lavrar testamento sob procuração. Então, alteração de nome e gênero também não. E aí, esse provimento também veio regulamentar a questão dessa alteração perante o consulado. Tá? Então, ele veio regulamentar, inclusive, interligar que esse pedido dos consulados encaminhem pelo e-protocolo também, pela CRC. Porque nós temos o provimento 155, que regulamenta o assento... do registro civil de brasileiros realizados no exterior. Então, ele traz essa regulamentação também, inclusive, dos pedidos feitos no consulado
da alteração de nome e gênero. Então, veio regulamentar e tirar algumas dúvidas que tinham quanto a esse procedimento, que a gente sabe que é um procedimento que trata mesmo do íntimo da pessoa, né, Davi? E a gente precisa trazer essa segurança jurídica. Então, o provimento veio para trazer essa regulamentação. Alice, aproveita de forma rápida para que a gente entenda o que é que nós temos hoje acerca da alteração de nome. Bom, aí, então, Davi, a gente já vai, inclusive, já vamos comentar o próximo provimento, tá? Que é o 153, né? Também de 26 de setembro de 2023. Então, veja, nós sobre a alteração do nome. Isso, perfeito. Exato. Então, nós temos, Davi, a questão do nome, gênero, do transgênero, que é um procedimento. Nós temos a alteração do nome e sobrenome geral, tá? O do transgênero vai seguir lá as regras do provimento 73. Por quê? Existe uma diferença nesse processamento. Porque no transgênero existe o princípio da privacidade e da sigilosidade. Essa alteração não é dada publicidade e não é publicada na imprensa. E a averbação, ela também não é publicizada. A gente já emite uma certidão com a alteração sem qualquer menção ao procedimento. Esse procedimento só vai ser publicizado se for solicitada a certidão inteira o teor. Então, isso é importante. Agora, a alteração do nome e sobrenome das demais pessoas que não estão nessa hipótese de transgênero é dada, então, pelo provimento 153, que veio regulamentar também a nível federal a alteração trazida pela Lei 14.382 de 2022, que aumentou a possibilidade de alteração do nome. Então, nós tínhamos, Davi, aquele princípio da imutabilidade do nome. Hoje nós temos o princípio da mutabilidade do nome, tá? E não precisa mais de justificação. Então, nós saímos da imutabilidade para mutabilidade justificada e hoje não precisa mais da justificação. Então, isso, Davi, porque nós tínhamos aquele princípio da segurança jurídica, mas hoje nós temos outras formas de identificação da pessoa e de forma muito mais segura, que é pelo CPF. Então, todas as transações que nós fazemos hoje é pelo nome, não é pelo CPF. Mas essa mutabilidade, ela é irrestrita ou tem algumas restriçõezinhas assim? Tá. Vamos falar. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A gente vê, então, uma sobreposição, como eu falei, do princípio do direito da personalidade, se sobrepondo, inclusive, àquela necessidade de segurança jurídica da imutabilidade do nome. Então, hoje nós vemos que a imutabilidade do nome não é mais tão necessária para trazer segurança jurídica à identificação nos atos, porque hoje nós identificamos. Hoje você faz contrato através da biometria, através do CPF, através de um login e senha. Então, nós temos outras formas de identificação segura. E, Elise, agora nós precisamos distinguir, Davi, a alteração judicial da extrajudicial, porque a extrajudicial só é permitida uma única vez, tá? Então, se a pessoa se arrepende, é uma única vez. A alteração do nome, Davi, não existe restrição, mesmo porque, assim, a pessoa ela tem que ter mais de 18 anos completos ou mais. Aí ela vai requerer alteração do nome de forma livre, sem precisar se justificar. Porque antes nós tínhamos só aquele prazo decadencial de 1 ano da maioridade. Então, hoje foi suprimida esse limite decadencial de 1 ano. Então, a qualquer momento. Então, hoje, o meu nome é Alize com S. Se eu quiser trocar Alize por C, eu posso trocar e não preciso me justificar. Tá? Então, essa alteração, ela não tem limite. Ah, Alize, mas e se o Davi quer mudar o nome dele para um nome que expõe ele ao ridículo? Eu posso negar? Entendemos que não, Davi. Porque quando eu nego um registro de uma criança, eu estou protegendo alguém que ainda não pode falar por si. Agora, se você tem 18 anos, você já responde por si, você quer colocar um nome que expõe ao ridículo, a escolha é sua, eu não tenho mais que te proteger, entendeu? Então, existe essa liberdade, porque se você está escolhendo, logo você tem plena capacidade de fazer essa escolha. Entendi. Acho que está fazendo então, Esther, são duas situações. Então, nós temos o procedimento da alteração do nome, que nós falamos pré-nome, que está lá no artigo 56, tá? Que está no artigo 56 da Lei 6.015.
que ela pode ser feita a qualquer momento após atingida a maioridade, não precisa de justificação e pode ser feita uma única vez. E no artigo 57, nós temos a possibilidade de alteração do sobrenome. E aí nós temos algumas regras, Davi. A lei, ela traz a inclusão de algum sobrenome familiar que eu não tenho. Por exemplo, eu quero incluir o sobrenome de uma avó. Eu só tenho o sobrenome por parte de pai. Então, se eu quiser incluir o sobrenome por parte da mãe, eu também posso requerer. A exclusão também do sobrenome do cônjuge. Por exemplo, ficou viúva, divorciou. Olha, lembra que nós tínhamos lá na escritura do divórcio, quando a pessoa não voltava a usar o nome de solteiro, nós tínhamos um problema. Porque se depois ela mudasse de ideia e queria voltar a usar o nome de solteiro, ela precisava o quê? Retificar a escritura do divórcio e chamar um advogado para assinar junto. Hoje, nós não precisamos mais fazer essa retificação da escritura. Ela vai, pessoalmente, ela não precisa que a outra parte, que o advogado acompanhe ela. Ela vai requerer diretamente no registro civil, olha, eu não quero mais o sobrenome do meu ex-cônjuge, eu quero suprimir. Então, ela não precisa mais voltar lá no tabelionato de notas, lavrar uma retificação. Fica essa Isso dica também... para que a gente instrua, para que a gente saiba o procedimento do registro civil, mas para que a gente instrua os nossos clientes quanto da realização do divórcio, né? Exatamente. Para que ele divorciando não entender que isso é algo definitivo, isso é algo que pode ser mudado posteriormente. E aí, Davi, também no caso de viuvez, tá? Então, ficou viúva e quer retirar o nome de casado, é possível, não tínhamos essa possibilidade. Aqui no estado de São Paulo, nós já tínhamos essa previsão no Código de Normas, mas isso não era a nível federal, tá? Então, isso também, Davi, priorizando o princípio da personalidade da pessoa humana, como que eu me identifico, entendeu? Eu não me identifico mais com o nome do meu ex-cônjuge. O que não é possível, Davi, é após a dissolução do casamento, então divórcio, óbito do cônjuge, eu querer incluir o que eu não tinha, entendeu? Sim, a lei permite eu excluir após o rompimento. Mas eu fiquei viúva e quando eu casei eu não adotei o nome dele. Agora eu quero adotar. Não, agora eu não posso. O que a lei permite eu excluir. Agora, durante o casamento, eu posso incluir ou excluir também. Não tem problema. Mas sempre limitada a uma vez? A uma única vez de forma extrajudicial. Okay. É claro que é possível, assim, durante o casamento eu incluo. Se eu vou divorciar, eu posso excluir. Porque é um outro ato que eu estou praticando de forma extrajudicial. Existe uma outra diferença entre a alteração do prenome e do sobrenome, que é a publicação na imprensa. Então, quando eu altero o nome, eu preciso publicar na imprensa. Quando eu altero o sobrenome, eu não preciso publicar na imprensa, tá? E muito acho que muito bom. São essas as principais muito que bom, nós temos mais. Muito bom. Mas é muito assunto. O registro civil esse ano, ele se movimentou muito, o registro civil. Muito. Inclusive, Davi, essa questão da alteração de nome e prenome, tanto do transgênero quanto de qualquer pessoa após a maioridade, ela, embora não exija a participação do advogado, a gente sabe que o advogado ele pode acompanhar, fornecer esse serviço de assessoramento, porque quando eu falo de alteração do prenome ou do transgênero, existe uma série de documentos que precisam ser apresentados, tá? Quando é o sobrenome, é o procedimento mais simples, tá? Quando é o sobrenome. Mas quando eu falo do prenome, eu preciso apresentar algumas certidões de distribuições de ações, do transgênero também. Então, a gente sabe que a parte simples, ela não tem essa facilidade de localizar e pegar essas certidões. Então, o advogado ele pode instruir justamente para dar toda essa instrução, que é uma única vez, depois ela vai ter que alterar os documentos. Então, o advogado ele pode utilizar essa atividade extrajudicial de alteração do nome, inclusive para ele assessorar seus clientes, né? Claro, é mais um serviço, né? Alice, surgiu também, já agora no finalzinho do ano, a 14.711, a Lei 14.711, 30 de outubro de 2023, também chamado como Marco Legal das Garantias. São muitos os temas trazidos por essa lei. Ela dá uma live só dela, né? Só dela e nem seria suficiente, não é? Não. O objetivo desse novo diploma é fomentar o crédito, não é?
no nosso país. E eu destaco 2 pontos dela, além de diversos outros trazidos, né, pela 14.711. Mas o primeiro é a possibilidade da alienação fiduciária superveniente. Por que isso? Porque quando se dá em alienação fiduciária determinado bem imóvel, muitas vezes, e na maioria delas, não necessariamente todo o valor do bem ele é dado em garantia. Às vezes a dívida é menor, e muitas vezes é assim, do que o valor do bem. Então, para fins de crédito, há aí um excesso de bem, não é? De valoração, de valor imobiliário imobilizado, não é? Sem ser redundante, porque esse valor de crédito está ali imobilizado, e que não necessariamente irá garantir aquela dívida já contraída, não é? Então, ou até mesmo quando você vai quitando a dívida e ela vai e ela diminuindo, vai né? diminuindo, e também o imóvel vai se valorizando, não é? E Exatamente. também o imóvel vai se valorizando. Então, isso impede, não é, a circulação de riquezas, e por isso a 14.711 traz de forma muito inovadora a possibilidade da alienação fiduciária superveniente. Eu destaco aqui, Alise, como uma questão notarial, a atenção que a gente deve ter ao redigir agora esses instrumentos de alienação fiduciária ou as compras e vendas com a alienação fiduciária, para o que é que deve contar o que é que deve conter então esse título, né? E eu destaco o seguinte, olha, mencionemos tudo quanto for acordado entre as partes pelo princípio da livre contratação, né? Mas a gente precisa trazer de forma esclarecida na escritura, no título, no instrumento particular que dê causa a essa alienação fiduciária, a menção aos artigos 24, 26, parágrafo 1º, 26A e 27A da Lei 9.514, que trata da alienação fiduciária. Então, às vezes, a gente pode compilar esses textos, dando uma nova redação com as nossas palavras, ou a gente pode simplesmente transcrever, dizer que as partes têm ciência desses termos, né? A 14.711 diz, olha, deverá constar no título menção ao 26A, 27 e 27A, sendo que, quando a gente analisa esses dispositivos, eles fazem remissão ao 26, parágrafo 1º e 24. O 24 traz os itenzinhos lá que devem constar no título que dá causa à alienação fiduciária. Então, do ponto de vista notarial, é isso. Davi? Oi. Não, depois sim. Não, pode continuar, que eu ia falar da hipoteca. Não, mas eu só queria destacar, acho que uma alteração importante para o tabelionato de notas foi que ele alterou o artigo 7º lá da Lei 8.935, ampliando as atribuições do tabelião de notas. Então, lá hoje nós temos incluído, ao tabelião de notas também compete sem exclusividade, entre outras atividades, certificar o implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais, respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto, atuar como mediador conciliador e atuar como árbitro. Nós temos também aquela conta scroll lá, que é uma conta garantia, né, para a realização do ato. E acho interessante esse inciso primeiro, que fala certificar o implemento ou a frustração de condições ou outros elementos negociais, que a gente faz isso através de qual instrumento? Data notarial, né? Então, muitas escrituras que têm condição resolutiva ou suspensiva, muitas vezes, eles não conseguem certificar através de documentos. Então, através da ata notarial, o tabelião de notas consegue apurar a ocorrência dessa condição e atestar em ata notarial, que será título hábil, inclusive, para averbação lá no registro de imóveis. Maravilha, maravilha. Isso é fantástico. É de um efeito prático, assim, tremendo, né? Essa nova atribuição e essa possibilidade incluída, esses novos itens incluídos na 8935. Excelente ponto, Alise.
Uma outra questão é a possibilidade da execução extrajudicial da hipoteca. Antes, a possibilidade extrajudicial só existia para alienação fiduciária. Mas agora, pela nova lei, também para a hipoteca, com todo o procedimento pormenorizado pela nova lei. O que eu acho interessante, Alice, como a dinâmica aqui, pelo menos de São Paulo, né, com cada novo instituto, cada nova lei, a gente já é abordado pelos clientes, pelos usuários. E aí, como é que vai ser? Vamos fazer? Já lavrou, não lavrou? E aí já editada a lei, já surgiu escritura de hipoteca para lavrar. E o ponto é que a gente precisa ficar atento ao artigo 9º da 14.711, que traz os procedimentos da execução extrajudicial da hipoteca e, em especial, isso é um ponto que eu tenho visto os colegas discutindo, mas, em especial, a menção no título da hipoteca da possibilidade, não é, para que as partes tenham ciência, não é, da possibilidade da execução extrajudicial. Então, que a gente fique atento, faça menção. Nas nossas escrituras, eu elaborei uma breve redação, dizendo assim, as partes têm ciência do artigo 9º da Lei 8935, que trata dos procedimentos da execução extrajudicial da hipoteca, com eles concordam e etc, etc. E é interessante, no ato notarial, a gente explicar como se dá a execução. Porque como hoje é extrajudicial, é aquela coisa, não pode haver surpresas, né? Sim. E eu acho que é aquele famoso jargão, combinado não é caro. Sim. Então não tem que ter um litígio em algo que já foi combinado, que está na lei, que eles estão sempre, olha, não houve o pagamento, então a execução é assim, assado. Claro que se houver alguma irregularidade, eles vão partir para a via judicial. Mas, em regra, Davi, assim como nós temos na alienação fiduciária, e a gente vê como a execução ela é rápida no extrajudicial, e dificilmente elas são impugnadas na forma judicial, nós vemos, então, uma redução, inclusive, de juros, né, na garantia dos créditos. Sim. Porque eu diminuo o custo da transação, o custo de uma execução. Então, é bem interessante. Maravilha. Mais algum ponto sobre a 14.711, Alice? Que aí eu vou para o último ponto. Não? Tá. Não. Que é o provimento 157, mais uma vez trazendo nova disposição ao 149, que trata da consolidação normativa, né? E no provimento 157, de 13 de novembro de 2023, houve a disposição sobre a autenticação de usuários, assinatura eletrônica e lista de serviços eletrônicos confiáveis do Operador Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais, o ORCPN. Alice, comenta pra gente o que foi isso. Vou falar de algo bem simples, porque é algo complexo, né? Mas vamos tentar trazer de uma forma simples. O Registro Civil, ele lança a identificação do Registro Civil. Tá? Então, porque nós temos hoje, Davi, no Registro Civil, todas as informações em relação a uma pessoa. E agora, com a coleta da biometria, então, o Registro Civil, ele tem como identificar de forma segura uma pessoa. Porque nós temos hoje todas as informações relativas à sua identificação como pessoa, idade, sexo, nome, e agora através da biometria também. Então, através da biometria, nós conseguimos realizar essa identificação. Então, nós vamos tá sendo regulamentado essa implementação da identidade do Registro Civil, onde nós vamos fornecer para as pessoas para que elas tenham acesso, Davi, ao CERP, ao ONR, a conseguir se identificar, muitas vezes, quem não possui um certificado digital. Então, essa identificação do Registro Civil, com certeza a tendência é ir ampliando ela, para que eles possam utilizar-se dela para acesso a outros serviços governamentais, para aqueles que não têm um certificado digital, porque nós conseguimos ter ali informações biométricas, de imagem,
dados dos pais, nós temos as informações atualizadas das pessoas, mais atualizadas que o Instituto de Identificação, porque o Instituto de Identificação ele é alimentado com base no nosso banco de dados. Então, o registro civil, ele que possui o banco de dados mais atualizado em relação à pessoa. Porque quando sai um divórcio, o juiz vai notificar quem sobre a alteração do nome? O registro civil. Sim. Então, o primeiro que recebe qualquer alteração no estado da pessoa natural, o óbito. Então, a partir do momento que eu recebo a informação do óbito de alguém que eu anoto no casamento, eu anoto ali no nascimento, a gente já consegue dar baixa naquela identificação daquela pessoa. Ninguém mais consegue acessar com base na identidade eletrônica dela emitida pelo registro civil. E a gente sabe que o certificado digital não é assim. Qualquer pessoa que estiver na posse do seu certificado digital consegue continuar utilizando enquanto ele estiver válido. Então, essa identificação que vai ser dada pelo registro civil, nós entendemos que ela é uma das mais seguras, porque nós temos a atualização constante quanto ao estado da pessoa natural. Maravilha, Lise, maravilha. Mais alguma coisa, Lise? Tá lembrada? Passamos do nosso tempo aqui, mas o assunto tava bom demais. Não, esse ano foi um ano de muito movimento no Extra, né, Davi? Então a gente tentou compilar de forma rápida para que todo mundo tenha uma visão de como a gente se movimenta e principalmente eu acho que o registro civil, ele se movimentou bastante. E eu fico muito feliz, porque normalmente é uma serventia que ela é esquecida, né? Nós vemos como ela é importante nessa proteção dos direitos da personalidade. Muito bom, muito bom. Recado de encerramento, Alise. Você tem um recado aí de final de ano para os nossos alunos, para os nossos seguidores? Eu queria agradecer todo mundo que tem nos acompanhado no Papo do Extra, os nossos alunos que confiam no nosso trabalho. A gente se esforça muito porque a gente tenta conciliar, né, Davi? Até a gente vive comentando isso. A gente trabalha muito, tem que estudar, tem que preparar conteúdo, não é fácil, mas é muito gratificante, né? Nós gostamos muito disso que nós fazemos, então eu agradeço a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Em 2024 tem mais, e nós esperamos contar com todos. Eu desejo um feliz ano novo, que seja um ano de muito trabalho, muita saúde, que a gente possa realmente crescer, progredir, prosperar em todas as áreas, não só na área profissional, mas na área familiar, na área espiritual. Amém. Saber o que nós falamos numa penúltima live, que é aproveitar bem o nosso tempo, né, Davi? Então, foi uma live muito legal. Então, queria agradecer a todos, agradecer você, Davi, por permitir a minha participação. É um prazer imenso. Então, sempre maravilhoso. Tem sido uma ótima parceria. E que 2024 venha mais forte ainda. Amém, amém. Que seja assim, minha amiga. Gente, um abraço grande, um cheiro no coração. Que Deus nos abençoe. Desejo um final de ano maravilhoso para todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria em todo o tempo. Alise, a você, minha gratidão imensa, tá? Por tudo que você tem feito, por esse projeto, todos os encontros, todas as lives, todos os cursos, por teu empenho de coração. Isso é muito maravilhoso. Deus nos abençoe, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Luana.